Oi, aluno, aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais uma vez nos encontramos aqui, né? Sou o professor Jonathan e nós vamos dar continuidade, então, ao nosso trabalho na disciplina de Filosofia da Educação. Olha só, hoje o que eu preparei para a nossa aula, eu coloquei como tema Filosofia da Educação e a crise contemporânea, tá? Que crise é essa, contemporânea? Nós vamos ver ao longo do nosso material agora, brevemente, sobre essa relação que existe entre a escola, o espaço escolar e o contexto social. Não é? A escola quer dar uma resposta para esse contexto. E por vezes, a crise que se instaura dentro da vida em sociedade também acaba refletindo dentro da escola, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso então. Para você saber, a referência que eu utilizo para essa nossa reflexão de hoje é um artigo do professor do Carvalho, que se chama, deixa eu ver aqui, Filosofia da Educação e Contemporaneidade entre a Crise e a Esperança. Esse artigo está dentro da obra Perspectivas da Filosofia da Educação, que eu já indiquei para você aí no seu material. Tem a indicação dele, mas aqui eu já repito novamente, né? Que é o referencial, caso você se interesse, queira comprar, adquirir essa obra aí, tá bom? Muito bem, vamos lá. Antes de começar, é interessante a gente refletir o seguinte: por que a gente fala tanto da escola? A disciplina é filosofia da educação. Será que a filosofia da educação se limita, se resume apenas à experiência escolar, né? E a resposta é não. Obviamente que não. A filosofia da educação é muito ampla. Como nós já vimos no nosso material, ela perpassa pelos pensadores da educação, pelos filósofos, né, e a reflexão que eles fazem sobre a educação, assim como por outros contextos também, quando a gente utiliza a lógica para refletir sobre a educação, a ética para refletir sobre a educação, né? Então tudo isso também contempla o conteúdo de filosofia da educação. Porém, a gente acaba dando ênfase, eu acabo dando ênfase aqui na escola, porque se nós formos observar, a escola de hoje, né, ela é um espaço político. Ou seja, atenção, quando eu digo político, não é de politicagem, né, de ficar fazendo política ideológica, não é isso. Quando eu digo que ela é um espaço político, significa que dentro dela nós encontramos realidades sociais ali. Nós temos vários contextos, a começar do profissional da educação até o aluno, né? Então, são realidades, são perfis de comportamento que se dão naquele ambiente a partir da experiência social. Então, e tudo isso cria política, tudo isso cria essa organização. É por isso que eu acredito que trabalhar a filosofia da educação refletindo sobre o ambiente escolar é extremamente assertivo, tá? Por isso que eu acabo dando ênfase aí muito na escola. Vamos lá. Veja bem, essa questão da relação entre educação e política é, na verdade, algo muito novo, né? Ela surge, então, entre meados do século XX, mais ou menos, porque antes disso, a escola não era um local em que se debatia questões antropológicas, né? Ou seja, de cuidado sobre o homem, a descoberta de si, essas questões até mesmo subjetivas, não era nesse aspecto. A escola, ela tinha um papel formativo no sentido técnico mesmo. Vou aprender a língua, vou aprender a escrita, vou aprender a matemática. Então, é extremamente técnico. É a partir do século XX, mais ou menos, que as disciplinas de conceito pedagógico e humano, elas começam a permear o currículo da escola, tá bom? E veja bem, a escola, diante disso, ela é uma instituição que, olhando para os dias de hoje, né, ela não pode ficar indiferente diante da crise atual. Nós vivemos uma crise atual enquanto sociedade, né? E só que também tem outra questão. A escola também está vivendo uma crise, não é? É uma crise de valores, é uma crise existencial, ou seja, para que serve a escola? Qual que é o significado dela? Qual é o sentido dela? E a gente percebe que essa crise acontece no próprio discurso dos alunos. Sabe quando o aluno fala assim, por que eu vou ter que aprender isso? Qual que é o sentido de falar sobre isso? Ou seja, o próprio sujeito, né, que recebe a educação formal, ele não consegue mais encontrar significado nela. Então, isso é algo que nos faz, enquanto profissionais da educação, querer refletir, né? O que está acontecendo? Por que o meu conteúdo não atinge mais?
Por que que o meu conteúdo, aquilo que se trabalha na escola, não está mais de acordo com a realidade do meu aluno? Né? Qual é a serventia que ele encontra nesse conteúdo aqui, nesse material que eu apresento para ele? São questões extremamente importantes que nós devemos refletir, né? É claro, nós vemos também que num processo histórico se esperou demais da escola. A escola sempre foi responsável, né, principalmente a partir do século XX em diante, por questões e por demandas que não eram dela. Então a escola ela tem que ensinar, ela tem que educar, ela tem que administrar o seu dinheiro, administrar o patrimônio, ela tem que criar essa experiência de ressocialização, não é? Nós temos essas experiências na escola, aí, ó, espalhadas pelo país, que demonstram muito bem isso. A aula de trânsito é na escola, o aprendizado moral é na escola. Há algumas questões que são propriamente da família acabam sendo transferidas para a escola. Então, alguma coisa é necessário ser feita e refletida aqui também, não é? Será que tudo isso é papel da escola? Porque ela acaba assumindo tanta coisa que no final das contas nem ela mesma sabe qual é o seu papel, né? E isso é muito comum quando nós entramos no ambiente escolar. Vou falar o meu exemplo. Eu não tive no ensino médio aula de filosofia, não é? Filosofia volta em 2008, então eu não tive aula de filosofia no ensino médio. E eu ficava, depois que eu concluí filosofia, e eu fui para a sala de aula, eu sempre me perguntava, será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou trabalhando certo? Porque eu não tinha um referencial de como trabalhar. E isso se dá, acredito eu, nas outras disciplinas também, porque se deparar com a realidade escolar e com as dificuldades dos alunos, e às vezes você perceber que o teu conteúdo não atinge, não está falando nada para aquele aluno, isso gera, com certeza, uma inquietação no profissional, né? Peraí, eu me formei, eu trabalhei, eu me dediquei a isso, foram dias e noites estudando, foram pesquisas, para agora chegar aqui e ver que o meu método, o meu trabalho não tem resultados, né? Então, um bom profissional com certeza se questiona a respeito disso. Então, veja bem, por conta disso, a escola ela se tornou um objeto político, só que ela não é política, né? Ou seja, ela se tornou um objeto de transformação. Lembrando, se a gente for pegar ali o significado da palavra política, né, que vem de polis, do grego, polis, que é cidade, então é tudo aquilo que se relaciona à vida em sociedade dentro da polis, ou a expressão de um determinado grupo dentro da cidade, dentro da polis. Então, a escola se tornou um local político porque ela nos ensina a como viver na polis, a como viver na cidade, a como ser um bom cidadão, a como ter os instrumentos para poder sobreviver nessa sociedade, instrumentos intelectuais mesmo, né? Enfim. Só que tem uma questão que nós devemos também nos atentar, que é o seguinte, a escola, infelizmente, ou felizmente, não sei, ela sempre acaba trabalhando atrás dos fatos. Atrás, que eu digo, é anterior mesmo dos fatos, né? Anterior aos fatos. Ou seja, nós trabalhamos com o conhecimento adquirido pela humanidade, né, ao longo da sua história. Porém, esses conhecimentos, por vezes, eles já estão, sim, ultrapassados, ou eles não correspondem mais às necessidades imediatas do nosso aluno. Não é? Você, com certeza, quando for para o mercado de trabalho, ou se você já está no mercado de trabalho, na sala de aula, você sabe muito bem disso. Às vezes nós trazemos um conteúdo prontinho, está tudo elaborado, o nosso aluno já tem aquilo, já tem de cor salteado, né? Porque nós vivemos numa era em que a tecnologia toma conta, né? Felizmente, isso é ótimo, né? Tanto que nós estamos utilizando dela aqui para poder termos essa aula, né? Mas ela acaba trazendo muita informação e pouco conhecimento, né? O que acaba sendo também um limitante aí. Então, isso tornou a escola insatisfatória, porque tudo aquilo que ela trata parece que já passou, parece que já não faz mais, não tem mais efeito, é algo até mesmo banal. Tá? Não estou dizendo que seja, mas é o que aparenta, principalmente para os nossos alunos, né? E aí, o autor em questão, que eu utilizo como referencial aqui, ele traz alguns destaques que apresentam, ou seja, fatores que contribuíram com esse distanciamento da escola com a realidade,
ou da sua desvalorização. Por que a escola é desvalorizada? E veja bem, quando eu falo que a escola é desvalorizada, eu estou dizendo que o seu profissional é desvalorizado. Ou seja, o ambiente é desvalorizado, aqueles que vivem da sua dinâmica é desvalorizado, não é? O aluno é desvalorizado, a ideia de aluno, não é? Enfim, são alguns fatores então, que a gente pode questionar. Dentre eles, o primeiro é a perda de autoridade. No processo histórico, a escola, junto com outras duas dimensões, que é a dimensão religiosa e a tradição, ela foi perdendo espaço dentro da sociedade, não é? Esses valores eles acabaram sendo jogados de lado, como se eles não tivessem mais muito o que nos dizer. Então a escola está nesse grupo. Infelizmente ela acaba sendo incluída, né? Porque a sociedade se desenvolveu sem o apoio da escola. É possível hoje em dia, em determinadas situações, você ter uma vida social muito bem, muito boa, comum, sem qualquer relação com a escola. Você não precisa ter uma formação específica para poder ter sucesso, não é? Essa ideia que nós tínhamos antigamente, de que, e os pais falavam isso, né? Olha, tem que estudar para ter sucesso na vida e tal. Nós vemos, ainda mais por meio de novas tendências que vão surgindo, novos indivíduos dentro da sociedade, que o estudar não é mais o único instrumento para ser bem-sucedido, para ter dinheiro, não é? E aí nós vemos vários exemplos na sociedade, né? O cantor, o jogador de futebol, o youtuber e por aí vai, que são indivíduos que não fizeram sucesso e não... Sucesso que eu digo no contexto capitalista mesmo, né? De dinheiro, de lucro, não fizeram por meio da educação. Muito pelo contrário. Se nós formos perguntar numa sala de aula quem é que deseja ser professor, poucos vão levantar a mão, se é que algum vai levantar a mão nos dias de hoje, né? Porque a nossa classe ela é desvalorizada e o nosso contexto, tudo que se relaciona à escola, perdeu o seu espaço, tá? Outra questão também é o impasse devido ao contexto democrático. Como assim? Por vezes o professor ele perde a sua autoridade em sala, autoridade realmente disciplinadora, de organização. Por quê? Devido a essa compreensão do senso comum, ou popular, vamos dizer, compreensão popular, de que todos têm voz e vez, o que não acho errado, mas é necessário estabelecer alguns limites, obviamente, ainda mais num processo pedagógico, né? Mas esses indivíduos acabam interpretando que o professor ele é mais um. Ele não tem um algo a mais, né? Tanto que a própria pedagogia ela faz uma reflexão moderna, atualizada de qual é o papel do professor. O professor não é mais o detentor do conhecimento. Ele é um canal, não é? Ele é um meio, ele é uma ponte. Ele faz essa ligação do aluno com o conhecimento. Isso tem a ver, com certeza, com essa vivência democrática que nós temos, que é natural no nosso país, felizmente, tá bom? Já afirmo aí, já adianto, ótimo, felizmente. Porém, por vezes acaba se limitando aos seus direitos, mas se esquece dos deveres. O aluno tem deveres, não é? Os pais têm deveres com a escola, que parece que foram esquecidos. Não é? Hoje em dia o professor, o profissional é muito mais cobrado do que a própria família, do que o próprio aluno, não é? Como se toda a responsabilidade, até mesmo da capacidade de aprendizado do indivíduo, fosse de responsabilidade nossa, né? Do profissional, o que obviamente não é bem assim. Nós temos uma outra questão que o autor também traz, é essa seriação por idade. Né? Por que nós dividimos as nossas turmas por idade? Será que não existem outros fatores que podem contribuir para essa organização? Porque acredito, e assim o autor apresenta e eu concordo, quando nós conseguimos fazer uma outra maneira, utilizar de outros instrumentos para dividir o meu aluno, né? Dividir que eu digo selecioná-lo e colocá-lo no local devido, que lhe é que lhe é de direito, que lhe é próprio, eu eu encerro com alguns estigmas, né? Por exemplo, o estigma da reprovação. Reprovar, na nossa cultura, é muito mal visto, né? Pelo profissional e também pelos alunos.
pela família, né? Falou que o indivíduo reprovou é uma derrota, é algo assim, uma visão muito negativa, que de fato não deveria ser. A reprova, por exemplo, poderia ser interpretada como, e deveria, de fato, isso, o momento em que a escola percebeu que o indivíduo não pode ir para frente, não porque ele não... por uma questão de incapacidade, mas por respeito a ele mesmo. Ele precisa rever aquele conteúdo. Ele precisa de mais calma para interpretar determinadas situações. Ele não precisa seguir o ritmo da maioria ou do restante da turma, entendeu? Então, se nós utilizássemos outros critérios para fazer essa organização da escola, ao invés da seriação pela idade, talvez alguns outros estigmas e preconceitos também acabariam, não é? Por exemplo, fator psicológico, ou então o fator cognitivo, ou o fator vocacional, quem gosta de determinadas áreas se sente melhor ali, ou, entende? Outros requisitos, outros quesitos para que o indivíduo pudesse criar, construir a sua história escolar, né? Também outra questão que o autor traz é sobre a ponderação e intencionalidade nos atos. Será que os alunos, de fato, eles são tão inocentes como se interpreta? Às vezes a gente até menospreza a capacidade cognitiva, intelectual deles, de ser, de agir, a sua questão identitária, não é? Pautados em um certo medo de dar uma responsabilidade para o indivíduo, assumindo seus atos, tá? Não de uma maneira legal, né? Nós sabemos, como diz a LDB, né, e outros instrumentos de lei, o período e a responsabilidade a partir de qual idade que a criança pode ser responsável por seus atos, enfim. Entretanto, lhe dar alguns deveres, lhe dar algumas responsabilidades básicas, comuns, também deveria ser incentivado, não é? Coisa que às vezes quando acontece na escola é reprovado, ou a própria escola tem medo disso por possíveis represálias que possa sofrer, né? Então é mais uma questão aí. E outro fator de destaque que apresenta esse retrocesso ou esse esquecimento da importância da escola é a sociedade dividida. Nós temos uma sociedade dividida e nesse contexto a escola contribui para essa divisão. Porque nós vemos aqueles que têm mais condições econômicas, os mais ricos, se dão aí por questões escolares, né? Isso tradicionalmente, apesar dessas novas, como eu disse agora há pouco, apesar dessas novas tendências aí de profissões e indivíduos que crescem e se desenvolvem sem a escola. Mas aí vem um questionamento. A escola fica onde nesse contexto? O processo educacional ele inclui indivíduos e dá oportunidades, ou a realidade escolar brasileira é uma realidade excludente, não é? São questionamentos. Nessa questão, nós percebemos que o homem ele acaba se animalizando. O que significa isso? Ele acaba seguindo um processo contrário, né? Nós vivemos uma sociedade em que aparentemente é isso. Perceba como as pessoas estão cada dia mais irritadas, não é? Qualquer tipo de, não sei, situação, contexto já é o suficiente para gerar uma revolta. Parece que é um ódio gratuito que as pessoas alimentam, sabe Deus de onde, mas que se tornou algo corriqueiro, é comum na nossa sociedade. E daí como é que a gente explica para uma criança que nós somos seres racionais diante do pai que berra lá na porta da escola porque a professora deu 0 numa atividade? Ou diante do pai, da mãe, que briga no trânsito por causa de uma buzinada que levou. Então, eu até coloquei um exemplo aqui de pegadinhas, porque esses dias eu estava assistindo umas pegadinhas, passando na televisão, e eu acabei comparando as pegadinhas feitas no Brasil e as em outros países. Faça você essa experiência, repare como que é o comportamento do brasileiro diante de uma pegadinha e dos estrangeiros diante de uma pegadinha. Parece que nós somos muito mais violentos, agressivos, né? A gente já parte para pancada, a gente já bate no indivíduo sem saber muito bem o porquê e para quê, não é? Então, parece que é algo que se tornou um tanto quanto cultural e que nós vemos aí na política, na organização social, não é? O que gera, na verdade, um medo. E esse medo é até mesmo o medo do progresso, né? A gente tem medo que o indivíduo, que o ser humano progrida, no sentido assim, poxa,
que a modernidade, que o futuro nos espera, né? Às vezes é até tão bom, melhor parar por aqui do que acreditar do que investir em outras questões, porque aparentemente o progresso ele gera uma certa aflição, não é? Outra questão também que nós devemos refletir acerca da escola é como que ela tem que lidar, ou a sociedade como um todo, lidar com a multiculturalidade. Não é? Existem diversas culturas na nossa sociedade, então nós devemos agir de uma maneira ética ou de uma maneira moral. Né? Essa aqui é uma reflexão que o autor traz. Qual é a diferença de uma para outra? Moral significa seguir o contexto, as reflexões sociais mesmo, cada um seguindo o seu padrão de vida, de sociedade, o seu padrão de certo e errado, enquanto que uma relação ética com a multiculturalidade significa aprender a lidar com o diferente, compreender as diversas culturas, né? Tentar interagir com tudo isso. Até porque, novamente, voltamos para o ambiente escolar, para o âmbito escolar, como lidar com os excessos e também a falta de aprendizado, né? Veja que aqui é um paradoxo, porque há excessos de informações a todo instante, porém o nosso aluno não consegue aprender. Ele é um indivíduo que está sempre antenado, está sempre na internet, está sempre com as suas postagens nas redes sociais, entretanto, para sentar e se concentrar numa atividade específica, ele tem muita dificuldade. Então, peraí, há excesso de informações, ele sabe lidar com as situações, com as redes sociais, ele é muito comunicativo por vezes, não é? Porém, ele não consegue aprender, assimilar de uma maneira organizada tudo aquilo que ele tem. Então, e aqui nós sofremos um dilema ético, né? E que nós devemos refletir e entender que a escola, muito mais do que formar o cidadão, né? Entregar ele pronto para a sociedade, ela tem um dever novo na atualidade, que é tornar-se cidadão. É a capacidade de fazer com que o nosso aluno aprenda a ser cidadão. E aprender a ser cidadão significa ter uma leveza e uma tranquilidade diante das situações cotidianas. Então, é o devir, é o projeto, é reiniciando-se, é sabendo que o que eu sei hoje não é o fim. E que amanhã vão vir coisas novas, culturas novas, perspectivas novas. E eu posso e devo estar aberto para essas novas situações. Esse pode e deve ser um dever da escola enquanto instituição. Né? E isso aqui é até para quem lê Comte, Augusto Comte aqui, pode até discordar, mas o Comte vai falar, né, que na educação da criança, a mãe em especial, né, ela deve dar a criança esse fôlego para que ela se apaixone pela humanidade, para que ela olhe para o ser humano e tenha orgulho da sua espécie. Né? Nessa reflexão a gente faz um contraponto, dizendo que, na verdade, não. Seria interessante que nós não valorizássemos esse orgulho, que até leva para um patriotismo exacerbado, por vezes. Não é? Mas é mostrar dentro do contexto escolar a precariedade da nossa espécie, aquilo que nós ainda precisamos avançar, aquilo que ainda está extremamente debilitado, que por mais que aparentemente esteja tudo bem, tudo ok, existe por trás de toda essa máscara social, ou esse perfil tão bonito que se coloca, né, na vida em sociedade, existe uma guerra, existe uma luta, existem aqueles que estão calados, existem pessoas que ainda precisam serem cuidadas, precisam serem defendidas, né? Então, é uma perspectiva diferente de educação. Ou seja, é uma pedagogia intercultural, né? Como assim? Não se limitar a uma formação básica do cidadão brasileiro, ou do cidadão ali do seu estado, da sua cidade, mas é aquele indivíduo que sabe lidar com questões diferentes a todo momento. Nós, enquanto profissionais da filosofia, professores de filosofia, acredito que nós temos aí uma responsabilidade até maior nesse aspecto, porque lidar com a interculturalidade, com o diferente, exige exercícios de reflexão. E esses exercícios é a expertise da nossa disciplina, né? É a expertise do nosso conteúdo. Então, vale muito a pena que a gente se aprofunde nessas questões. Então, até porque
nós devemos pensar sempre que, mais que um plano social, de formação social do indivíduo, nós estamos falando da construção em conjunto. Nós não estamos preocupados em uma questão econômica apenas, né, qual país vai ser o mais forte de todos, mas sim como preservar e cuidar da nossa espécie, da humanidade como um todo, né? E daí nós até nos deparamos, com certeza, com um dilema atual, que é o seguinte: o confronto que existe entre os saberes científicos e os saberes práticos. Isso acontece muito na escola, né? Às vezes o profissional da educação que está ali no dia a dia da vida escolar, ele acaba se questionando assim, na faculdade aprendi diversas coisas que eu não uso para nada. Aquele conhecimento não é nada prático, né? Ou seja, como se o professor universitário, ele tivesse apenas os saberes técnicos, científicos, porém a prática não funcionasse com aquelas teorias, né? É um dilema. E aí, acredito que a nossa disciplina de filosofia da educação, ela vem contribuir muito com isso, porque ela foge desse círculo vicioso de uma teoria que não se aplica. Não tem como. Tá? A função da nossa disciplina ela é utópica. Por quê? É lidar com as teorias não de maneira engessada, né, pronta, acabada e ponto final, mas é entendendo que a partir da nossa expertise, a nossa essência da disciplina, da filosofia por si só, é essa renovação, é as ideias fora do conformismo, é a busca pelo ineditismo, pelas coisas que são novas realmente, que trazem perspectivas novas de crescimento, de transformação. Isso é muito próprio do nosso conteúdo, até porque a partir do momento que a gente parar de refletir e questionar aquilo que se dá, até mesmo determinados saberes, a gente perde a essência do conteúdo filosófico, da filosofia, né, por si só. É por isso que o desafio e o grande exercício que o profissional da educação é convidado é fazer uma conciliação entre a teoria e a prática. No nosso caso, da filosofia da educação, a teoria, que é a filosofia por si só, e a prática. A teoria, a filosofia que eu digo, é no sentido de reflexão, né? A filosofia ela não é prática por si só, ela gera o raciocínio, a reflexão, a busca pelo novo. Porém, muito mais do que ficar, né, nessa intelectualidade, reflexão total, é a busca por colocar essa reflexão em prática, né, que se encaixa muito bem na dimensão pedagógica, né. Isso é extremamente rico, porque a filosofia é distanciamento crítico de nossa cultura. Ela é um distanciamento crítico de nossa cultura. É olhar para a nossa cultura e saber, não estou presa a ela, né. Até porque, como eu disse, a filosofia ela tem que estar aberta à política, porém ela não pode se vender. O senso crítico, a capacidade de indagar e buscar novos argumentos e situações para aquilo que parece tão comum, deve permear todo o nosso processo de descoberta do que é educação. Por exemplo, todos esses itens que eu falei agora anteriormente, esses fatores que contribuem para o esquecimento escolar, muito mais do que dar respostas para eles, né, é questionar. É questionar, para que a partir do questionamento a gente possa encontrar possíveis, né, desdobramentos para aquelas situações. Não que a resposta vai ser única ou vai ser a melhor. Entretanto, o filósofo, o profissional da filosofia no ambiente escolar, né, ele precisa ter essa capacidade de olhar para a sua realidade, olhar para o seu contexto, compreendê-lo, porém buscar novas reflexões, por mais que às vezes não sejam confortáveis, por mais que não seja a melhor opção, mas a grande questão é não se calar ou não ficar quieto, né, diante daquele contexto, diante daquele cenário. Tá bom? Acredito que era isso. Foi um breve resumo aí sobre esse material. Caso você se interesse, eu deixei aí então, né, já de início o referencial. Você pode buscá-lo, refletir mais um pouco. E espero você aí na nossa live para que você tire as suas dúvidas, faça perguntas e também, por favor, contribua aí com o meu trabalho, tá? No sentido de opinar, de sugerir, de criticar, tudo isso é extremamente construtivo.
e vale a pena, né? Para que o nosso conteúdo se torne cada vez mais eficaz, de maior qualidade, tá bom? Meu querido, minha querida, um abraço, muito bom ter você por aqui, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.